Fala, turma! Acabei de gravar um episódio, uma verdadeira aula com meu amigo Eric. Como foi? Parece que o tempo nem viu o tempo passar, né? Mas a gente conseguiu falar de teste de penetração em segurança física, em sistemas, inteligência artificial. Então foi bastante assunto super interessante e leve, né? Bem legal, cara. Obrigado. Perfeito, roda a vinheta aí. Olá, amigos do Portal NetSeg. Estamos aqui de volta no estúdio da Shure para gravar mais um episódio do nosso videocast. O videocast que a gente já está fazendo aí, comemorando, indo para o terceiro ano. Estamos aqui nesse espaço maravilhoso, toda sexta-feira, gravando um novo episódio. E eu vou pedir para você, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, cara. Ativa o sininho para você receber as próximas episódios que a gente vai ter pelo caminho. Deixa o seu like. E hoje nós estamos assim com um episódio para lá de interessante. Vamos falar de muita tecnologia. Eu estou aqui com o Cyber Security Business Development da Genetec para a região da América Latina e Caribe. Ele lidera as iniciativas de desenvolvimento de negócios focadas em conscientização e educação em cibersegurança, um tema do momento, um tema super importante, além de atuar como gestor de privacidade, né, com 27 anos de experiência em tecnologia da informação, 22 anos dedicado à segurança, tem contribuído significativamente para integrar as práticas de segurança física e cibernéticas no mercado. Formado em processamento de dados, tem uma extensão em compliance digital pela PUC de São Paulo, certificado pela Exim, superintendente do comitê de IA, é isso mesmo? Da AOPD, Associação dos Oficiais de Proteção de Dados, mesmo membro do Comitê Avançado de Segurança da Associação dos Profissionais de Proteção de Dados, e aí por aí vai, não para mais. O cara tem um currículo que acaba nunca. Estou falando nada mais ou menos do meu amigo Eric Mello. Muito bem-vindo, Eric. Obrigado pelo convite, Luiz. Obrigado pela introdução. Não, mas legal, foi bem bacana, né? Uma história e uma carreira voltada à cibersegurança, né? Conta para os nossos assinantes aí como foi que você começou, como é que você chegou nesse mundo cyber. Vamos lá. Geralmente quando a gente ouve alguém comentando disso, né, já fala assim, eu gostava de desmontar e montar o brinquedo, mas eu comecei super tarde, comparado com a média dos profissionais, né? Meu primeiro contato com informática, eu tinha uns 12 anos, foi num computador na casa de um amigo, eu não conseguia nem coordenar muito bem para onde a setinha do mouse devia ir e tal, foi terrível. Legal. E aí com 14 eu tive meu primeiro computador e aí foi paixão. Sei, sei. E daí não parou mais, né? Então eu fiz o curso técnico na área, fiz a graduação na área de desenvolvimento, Tá. depois treinamento e tal. E no meio desse caminho aí acadêmico eu entrei na área de segurança eletrônica. Tá. Né, para trabalhar quando a gente estava na transição ali do analógico para o digital, antes ainda dos DVRs, né? A gente falava das plaquinhas de captura. Então, eu comecei com esse foco e esse olhar de TI nesse mercado. Mas aí foi a segunda paixão, a segurança eletrônica, né? E daí para frente foi juntando essas duas áreas, né? Tecnologia da informação, que hoje em dia é quase a totalidade das soluções de segurança eletrônica, né? E a parte de segurança da informação, segurança cibernética, sempre foi um hobby. Desde os 14, naquele primeiro computador, Tá. de fazer algumas experiências. Ainda na época, antes de ter internet mesmo com linha de escada, usava lá os BBS. Olha só. Eu espero que o pessoal que estiver assistindo lembre ou comece a conhecer, porque é um negócio muito antigo, né, mesmo, né? E então fazia algumas brincadeiras, algumas experiências nesse sentido. E, enfim, não tanto tempo atrás, a demanda por essas questões de segurança cibernética no cenário de segurança eletrônica começou a crescer, né? Então aí foi juntar
uma paixão com outra e foi Fome com a ótimo. vontade de comer, vai embora, né? Não Pois é. para mais, né? E aí, mas me conta, e você começou em qual empresa na área de segurança quando você fez a sua primeira experiência? Era uma empresa que chamava AlphaSat. Ela ainda existe, está mais localizada na região ali de Minas. Essa AlphaSat, ela teve um spin-off, né? Criou a AlphaDigi. AlphaDig veio daí. Legal. Veio daí. Então, eu comecei na AlphaDigi com esse spin-off, né? De sair da AlphaSat para ficar na AlphaDigi. Quando na época a gente começou ali trazendo as primeiras câmeras da Vivotec pro Brasil, sim. na ocasião, lá em 2004, alguma coisa assim. Isso aí. Então, comecei ali, né? Então aí começou a minha atuação nessa parte do universo de câmera IP e VMS, né? Aí depois disso eu passei por integradores, né? Fiz alguns projetos aí com Genetec, né? Nesse integrador. Foi conhecendo a Genetec, né? Exato. E um desses projetos foi que me deu visibilidade lá na Genetec, na época o Adriano, que é o diretor da engenharia na Genetec aqui para a América Latina, me convidou para fazer parte do time. Ah, legal. Foi rápido então, né? Para a chegada na... Quanto tempo você está na Genetec agora? Genetec, 6 anos agora. 6 anos. 6 anos. Comecei em 2019. Pouquinho antes da pandemia, pegou todo o processo de pandemia. Né? Foi. Eu comecei em 2019, no começo de 2019, então foi um ano normal. E em 2020, quando começou as notícias e se intensificar, né, a questão da pandemia, eu estava em Nova York, pela Genetec, fazendo uma certificação lá. E quando aí eu voltei para o Brasil, na semana seguinte teve o lockdown. Então, consegui voltar para casa ainda. Em segurança, bem né? a tempo, Legal, legal. Mas, pô, bacana. Mas desde aquela época de AlphaDig, você já trabalhava os analíticos das câmeras? Como é que era esse envolvimento com essa inteligência embarcada, né, nos equipamentos de segurança? No começo, né, na época, era bem menos sofisticado do que é hoje, né? A gente basicamente tinha detecção de movimento. Os parâmetros que você tinha era sensibilidade e tamanho da área, né? Bem o básico. E eu lembro que quando eu toquei na primeira vez em uma solução de análise de imagem, era uma coisa incrível, né? Como é que podia fazer a classificação, saber se é uma pessoa, se é um carro, estimar velocidade. E hoje em dia já é uma coisa bem mais do dia a dia, assim, né? Praticamente toda câmera tem uma solução embarcada de análise de imagem mais profunda do que só a detecção de movimento, né? É bacana ver essa evolução, né? De como que as coisas foram. Na época, como que era complicado, né? E trabalhoso você parametrizar uma câmera. Você tinha que colocar lá a altura para ter a visão, né, realmente de tamanho, etc. E hoje em dia, de novo, uma grande parte das câmeras fazem isso já nativo, né? Sem você ter que criar muito parâmetro. Tá fabricando já a câmera mais do que inteligente, né? Diziam que na época, você concorda comigo, né? Esse processo de ensinar, tal do machine learning, era ensinar a máquina a ganhar parâmetros e ir reconhecendo mais coisas, né? Hoje em dia parece que é a máquina que está ensinando já, né? Como é que é? Fala aí um pouquinho. Tem um dado, eu não lembro de cabeça quais são os números, mas depois eu posso compartilhar com vocês, que fala que cerca de 90% da informação que existe hoje na internet, e de maneira geral aí, ela é gerada por não humanos, seja por inteligência artificial ou de alguma coisa assim, né? Então, uma grande parte do que a gente tem disponível hoje, que a gente consome hoje, não é gerado por uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Tem influência de pessoas, mas não é a geração por eles. E aí a gente começa a entrar num ciclo aí que a gente vai ver o que vai acontecer em algum tempo, né? Porque os modelos de IA hoje em dia são treinados com os dados da internet, né?
Se os dados da internet estão sendo cada vez mais gerados por inteligência artificial, então a gente vai ter IA treinando IA. E como é que isso vai funcionar, né? Como que a precisão desses dados vai funcionar quando a gente tiver uma IA treinando IA que foi treinada por IA, né? Então, vai ficar complicado, né? Tipo, quem que você, né? Como é que trabalha a confiança? Como é que você filtra a informação a partir de hoje, né? Porque hoje é uma coisa interessante, né? Você falou de algo aí. Você vê nas redes sociais uma notícia, o pessoal fica preocupado. Avalia primeiro se é fake news antes de ou repostar, ou publicar, ou comentar. Mesmo comentar, né? E aí, é o que você falou, né? Se você vai avaliar dentro de um espaço, né? Que você vai lá, ou no Google, ou algum outro lugar, que é gerado por inteligência artificial, o seu nível de confiança da informação continua, né, vulnerável, vamos assim dizer. Né? Especialmente porque esses modelos, né, de IA generativa, esses que interagem com a gente ali por texto ou áudio, o que seja, eles são feitos para entregarem respostas convincentes e com convicção, né? Então, eles precisam ser assertivos ali nas afirmações para passar confiança para o interlocutor, né? Para quem está interagindo com a IA. E muitas vezes eles só têm a convicção, mas a verdade, mas a informação não é factual necessariamente. Sim, né? necessariamente. É o que a gente chama de alucinação, né? A IA pode gerar uma resposta, né, que não é verdade, ela pode inventar, inclusive, dados. Tem casos aí, né, que eles inventam, que tem um caso clássico aí, que talvez você tenha ouvido falar, ficou bem conhecido, de um advogado que fez ali eu não lembro o que foi, se foi um termo de abertura ou o que seja, mas ele usou a IA para criar o documento ali, o seu discurso e tal. E nesse documento tinha jurisprudência, tinha referência, tinha autor, que não existiam. Simplesmente não existiam, mas só que era tão convincente que o advogado não confirmou, né, não validou aquela informação, foi para frente e na verdade, no final, ele acabou sendo... Né, ficou mal para ele ver que trouxe uma informação que não procedia para a situação. Aí é isso. Sem dúvida. E o interessante, isso faz um tempinho já, né? Hoje acho que está um pouco, não é tão comum isso acontecer, pelo menos não em casos tão graves como esse aí de um advogado usando isso profissionalmente sem validar os dados, né? Mas também ficou mais fácil de muita gente reconhecer quando um conteúdo é de IA. Tá. Você não consegue dizer assim, tipo, isso daqui o cara usou o ChatGPT para fazer esse post do LinkedIn. Né? Então fica evidente pela forma, pelas expressões que se usam, é muito repetitivo, né? É muito característico de uma... Acaba tendo um padrão, né? Acabam tendo um padrão de reconhecimento. Agora, Exato. Bacana você tocar nesse assunto, porque assim, aí a gente vai para essa questão que acho que tem muito a ver com a sua formação, né? Na proteção de dados, né? Quando você fala em cybersecurity, você fala muito mais preocupado em proteger todo aquele banco de dados que está por trás de qualquer VMS ou de qualquer central de monitoramento, né? De uma invasão, né? E são dois pontos que eu vejo, né? A invasão do dado das pessoas que estão ali, né? Ou seja, quanto que ela tem que ser preservada para não vazar, né? E a proteção como segurança para que ninguém acesse aquilo sem ter autorização, né? Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo? Tá. Eu acho que a gente está ganhando bastante maturidade nesse sentido, né? Na nossa região aqui, a gente ainda está um pouco longe do ideal, mas a gente está caminhando na direção correta. Né? Só para uma referência, né? Quando a gente fala de times, né, de equipes de segurança da informação, segurança cibernética, existem os times chamados por cores, né? Então, a gente tem os Red Team, né? O time vermelho, que é o grupo que ataca, que realiza os ataques. Então, eles provam os sistemas, provam as aplicações, os dispositivos para ver atacando. Então, para encontrar vulnerabilidades, eles atuam, eles são hackers, né? E atuam como um cybercriminoso atuaria ali para tentar descobrir a vulnerabilidade. E aí nós temos o Blue Team, que é o time que defende.
né? É o time que vai pegar dados ali gerados pelo Red Team para criar as defesas e mitigar os riscos. E tem vários outros aí. Tem aí o Purple, que é o que faz a integração entre o Blue e o Red, tem o Orange, tem de educação, etc. E tem um que é relativamente novo, não é tão conhecido, que é o Black Team, que é para teste de segurança física. Então é bem específico, né? É um tipo de teste onde a pessoa precisa entrar no ambiente, um desconhecido, né? Vai entrar na empresa, precisa ter acesso físico à empresa e a partir daí ver o que ele pode extrair da empresa, seja colocar um implante, né? Colocar algum hardware ali malicioso para ficar capturando informação ou pegar algum documento mesmo. E é uma coisa que eu acho extremamente interessante, só que a gente, na nossa região, eu não conheço ninguém que tenha contratado algum serviço parecido com esse, e nem conheço ninguém que preste serviços como esse. Ainda é muito pequeno. Mesmo em outros países que tem, né, já isso um pouco mais maduro, ainda não é a maioria, né, ainda é no pequeno. comecinho, né? Tá bem no Mas você comecinho. tem razão, parece bem interessante, porque enquanto está todo mundo preocupado com as invasões dentro da rede, né, existe também essa invasão física. E essa invasão física passa por dados, muitas vezes, que seja de biometria, seja de digital, que o cara tem que quebrar para poder invadir fisicamente, né? Exato. Então, quando se uma pessoa maliciosa tiver acesso físico ao seu ambiente, ele vai ter mais facilidade para ter acesso à sua informação, que já está dentro do seu ambiente, né? Legal. Então, a gente sempre falou de proteção perimetral, seja no ambiente físico como no virtual, né? Então, a gente colocava firewall ali para proteger que alguém de fora da minha rede entrasse na rede, ou outras ferramentas, firewall é só um exemplo. Mas no mundo digital, hoje em dia, o perímetro não é mais tão claro, não é tão delimitado assim, né? A gente está no nosso celular e consegue conectar na rede da empresa, acessar os sistemas, trabalha de casa, então o perímetro já não é mais tão... não pode ser usado como uma única medida de defesa, né? E no caso do contexto físico, o perímetro ainda é muito importante, Real, né? assim como no digital mesmo, só que também não pode ser a última. A gente tem que pensar em camadas. A gente tem muita semelhança, né, na estratégia de defesa de um ambiente cibernético e de um ambiente físico. A gente tem que pensar em camadas, né? E nos dois casos, as pessoas, né, o ser humano, tem que ser um ponto de atenção, né? Tem que ser treinadas ali para tentar identificar o básico de uma ameaça, né? Tem algumas pessoas que eu acompanho que são de Black Teamers, né? São pentesters ali de segurança física. E teve um relato de um deles que foi muito legal, que eles foram numa cidade pequena, né, onde as pessoas se conheciam e tal, e chegaram lá duas pessoas que não eram da cidade, ninguém sabia quem era, então já ficaram olhando para eles, e eles ficaram fazendo um planejamento para fazer a invasão física no ambiente e fizeram. Conseguiram entrar, conseguiram abrir porta, clonar cartão, etc. Mas eles foram descobertos, e foram descobertos não porque tinha um procedimento, tinha um processo, ou tinha muitas medidas de segurança, mas porque o gerente do ambiente viu um carro estacionado próximo da empresa que ele não conhecia. Olha só. Ou seja, então o fator humano ele é decisivo, tanto para ser uma vulnerabilidade como para proteger o seu ambiente, né? Então, uma pessoa bem treinada, ela faz toda a diferença no seu ambiente. Nossa, isso é uma dica excelente, principalmente para as empresas de vigilância, né? Você sabe que a gente tem como anunciantes aqui tanto a ProSeguro quanto a Seguro Pro, né? E a Seguro Pro nos convidou a fazer a cobertura lá do Rock in Rio que eles fizeram, né? Até foi eu e o William, nós fomos para lá e vimos toda a central deles funcionando. Estamos lá, vimos o Paulo Armada, né? Que é o diretor deles lá e tal. Meu, um parque com 2.500 profissionais só de segurança, só deles, para 20 mil colaboradores trabalhando, num perímetro que recebia 110 mil pessoas por dia. Então, você imagina quando você fala em área externa, né? Toda a volta, eles usaram um esquema de drone que estava fazendo toda a vistoria em volta, além dos sensores, quer dizer, a quantidade de cuidados
que necessita para um grande evento como esse, tem um pouco do que tudo isso que você está falando. Quer dizer, você tem que... Ali você não tem essa de saber que você vai conhecer quem é e quem não é. Mas aí usaram câmeras inteligentes que já tinham as blacklists lá, né? Os caras que é para poder saber, bom, esse cara não é bem-vindo, já tem que criar uma ação para interagir direto com ele. Então, assim, numa cidade como essa, você vê o resultado do contato humano, né? Porque parece que você deu um passo atrás, né? Não foi a inteligência de qualquer tipo de software que detectou uma pessoa invasiva, mas sim a relação de todo mundo da própria cidade, né? Uma placa de carro diferente. Isso leva à importância do treinamento do profissional de segurança lá na frente, né? Exatamente, cara. Como a tecnologia, sem dúvida, ela é imprescindível cada vez mais, né? Mas ela é uma ferramenta e ela tem que ser usada como uma ferramenta, né? E tem que ser usada da maneira adequada para a finalidade dela, né? Um exemplo bem básico, né? Se for pregar um martelo ali com um alicate, você consegue, mas vai dar muito mais trabalho, você vai fazer um esforço muito maior, né? Então, primeiro, usar a ferramenta adequada e saber como usar a ferramenta adequada, sem dúvida, é imprescindível. Mas um ponto tão importante quanto a tecnologia e saber usar a tecnologia é saber como reagir a alguma situação, né? Então, treinar o comportamento, entre aspas, ou pelo menos definir os procedimentos, né? Cada pessoa ela reage de um jeito à mesma situação, né? Então, se você não tem claramente os procedimentos definidos e o treinamento em relação a esses procedimentos, você não vai ter uma resposta padronizada, né, aquela reação. Estamos falando da interação da inteligência artificial com a inteligência humana ainda, né? Porque o cara tem que estar preparado para entender essa resposta que vem daqui, né? Exato. E principalmente, né, a inteligência artificial também é uma ferramenta, né? Por mais que você consiga interagir com ela e ela pareça que é uma pessoa ali falando com você, né? Tenha ou emule o comportamento de uma pessoa, ela ainda é uma ferramenta. Ela não tem consciência, né? Não tem capacidade cognitiva, ela tem processamento ali. Ela atua baseada em probabilidade, né? E por isso que é importante que os dados entregues ali por uma IA sejam validados por um ser humano, né? Apoiar qualquer decisão que seja sensível ou crítica unicamente na IA é um risco muito grande. Sim, sim. Né? Agora, você me diria que, por exemplo, na questão da cibersegurança, que são esses testes que você faz, você sempre tem ali a cor vermelha atacando para poder azul desenvolver novas defesas. Isso acontece, já acontece na parte física, no ser humano, ou seja, você falou desse Black, né? Black entrando fisicamente para entender. O objetivo dele é detectar vulnerabilidades ou preparar o pessoal que está na frente atuando? Qual é o principal foco desse novo meio de teste? Depende bastante do escopo, né? O ponto principal é identificar as vulnerabilidades. E essa vulnerabilidade ela pode ser do seu ambiente físico, né, do seu perímetro, das suas portas, do sistema de controle de acesso. Tá. Então ele pode ser físico mecânico, pode ser físico eletrônico, pode ser sistêmico também, porque uma vez que você entra, ok, você entrou, mas e aí? Qual foi o impacto que isso causou na empresa? Tá. Então esses mesmos integrantes ali do Black Team, eles podem tentar exfiltrar dados, extrair senha de dentro do seu ambiente. Então, eles também fazem os testes sistêmicos. E também pode, como efeito colateral, é possível ver se os seus procedimentos estão adequados, né? Certo. Se foram identificados, porque eles entraram e ficaram tanto tempo lá sem ser identificados, já que eles não são funcionários. Sim. Se foram identificados, como é que foi a reação, né? Um outro caso real também, que um outro grupo de pessoas foram presos. Estavam fazendo ali o ataque físico, né? Tinha um contrato, mas só que isso daí tem que ser meio que sigiloso, senão perde o sentido do negócio, né? Então, poucas pessoas sabem,
o pessoal da operação, até da gestão do ambiente, não sabe. Então, identificaram que eles estavam no local, chamaram a polícia chegou lá e Prenderam os caras. prenderam, né? Então, aí teve que chamar, mostrar contrato, chamar advogado, provar, né? até provar, porque eles realmente invadiram, eles tinham autorização para isso, mas ninguém sabia. E aí foi um ponto positivo, né? O processo funcionou, né? Se eles entrassem e saísse tudo, então, além de todas as vulnerabilidades, ainda teria uma falha, talvez, na parte procedimental. Sim, né? sim. Então, ou seja, ali mostrou que a ação foi coibida em tempo, né? Ou seja, que e tinha uma eficiência no sistema atual que eles tinham lá dentro. Né? Exato. Legal. Apesar de terem achado vulnerabilidades, porque eles conseguiram entrar e ter acesso ao sistema da empresa, a empresa reagiu a tempo e pegou ali o que estava simulando ali os criminosos, né? Já tinha exfiltrado alguns dados, mas teve acesso a quem realizou a ação, né? Então, a partir daí... Então, isso faz com que essa empresa que contratou esse serviço, ela vai começar a olhar daqui para diante, né? Ou seja, para tentar minimizar a entrada, até criar novos procedimentos para apertar o acesso, né? Isso. E o bacana geralmente nesses testes, seja o físico ou seja sistêmico, quando a vulnerabilidade é encontrada, você recebe também recomendações do que você deveria fazer para mitigar o risco daquela vulnerabilidade se materializar. Né? Mas então esses black teams são empresas de prestação de serviço que fazem só esse trabalho, ou seja, não são funcionários da própria empresa normalmente? Eu não conheço nenhum black teamer que seja funcionário da empresa. Tá. Normalmente as empresas têm o red team, que faz ataque sistêmico, o blue team, purple, tudo. Mas o black team eu não conheço, até porque se uma pessoa trabalha já na empresa, ela já tem muita ideia de como que ela pode burlar, né? E não seria a melhor pessoa para fazer isso. Né? Exato, né? Teria muita informação privilegiada, não seria um black box que a gente chama, né? De falar, essa é a empresa, vê se o que você consegue fazer com ela. Né? Então é interessante pegar alguém de fora para ver se uma pessoa totalmente externa da corporação conseguiria fazer a invasão. Legal, fica aí a dica para os nossos assinantes. Nós temos aí anunciantes como Macor, empresas que prestam serviço, inclusive de escolta armada, né? A Macor pode ser um serviço a mais a ser oferecido para as empresas onde elas já atuam, né? Porque eu acho que a preocupação com a parte de cybersecurity é muito grande, mas a parte física também é muito importante, né? Sem dúvida. Uma das medidas, né, quando a gente fala de segurança da informação, uma das medidas é física. Né? Então, tem as medidas administrativas, que é a criação de políticas, regras, os procedimentos são importantes também. As medidas técnicas, que aí você implementar a ferramenta, a tecnologia, etc. E tem as medidas físicas, porque você pode ter tudo isso, né? Medidas sistêmicas e administrativas, mas se alguém tiver acesso ao seu servidor, mesmo que ele não consiga acessar os seus dados, mas se ele tirar o seu servidor dali, acabou. Né? Então, medida física também faz parte da segurança da informação. Até porque hoje estão falando aí em data centers poderosíssimos sendo criados, né? Criaram em Brasília, criaram no norte, acho que no Pará, criaram outro grande em São Paulo, estão anunciando agora a WDC com mais não sei quem, enfim. Eu acho que são coisas que minimizam essa vulnerabilidade quando você tem lá a máquina física no local, mas mesmo assim o custo chega a ser, né, em determinado momento, só com essa ação fica uma coisa, para algumas empresas, talvez inviáveis ainda. Né? Por isso que é legal esse convite que você fez, né, da provocação de que isso pode começar a ser um serviço mais explorado, é interessante, porque realmente para uma pequena empresa eventualmente investir chamar alguém de fora para fazer algum teste assim, porque, como eu falei, aqui no Brasil e na região eu não conheço, ou para ter um time interno para fazer esses testes, tudo realmente pode ser inviável, né? E empresas menores podem terceirizar isso e não precisa ser de uma vez, você não precisa pegar já ali o top do top do serviço, né? Sim. Faz aos pouquinhos. Vai testando e aumentando, né?
a sua proteção ali, ela vai ser determinada pela quantidade de camadas que você coloca e a robustez dessas camadas. Perfeito. Então, você pode ir aumentando a quantidade de camadas com o decorrer do tempo e conforme a situação permitir, e robustecendo essas camadas também à medida que o tempo for passando, né? O importante é não falar, eu tenho pouco, não vou começar agora, vou começar ano que vem, porque aí vias de regra, o prejuízo de não tomar uma ação preventiva é muito maior do que o investimento dessa ação. Essa ação. Não, e você tem falado, né, além de não só é muito maior, as pessoas vão deixando porque acham que é uma coisa assim inviável, longe do patamar dele, mas são coisas que você pode ir construindo aos poucos e já vai minimizando, né? Porque se tiver um ataque nesse caminho, quando você está esperando a hora certa para fazer, o prejuízo pode fechar, acabar com a empresa. Exatamente. Nós vimos casos recentes aí de invasões de bancos, de coisas grandes que já tem aí um monte de linhas de proteção e são invadidos a qualquer momento. Né? Super recente, né? De um banco aqui, nacional, 30 bilhões de dados vazados e um ponto curioso aí, né? O atacante, nesse caso, não tinha, a declaração dele, né? Então, ele disse que não tinha intenção de vender ou de extorquir, né? Ele encontrou a vulnerabilidade, notificou o banco e falou, ó, tenho aqui os seus dados, agora eu acho que eu mereço uma recompensa. Ele fala que não é extorquir, mas enfim, pode ser meio dúbio, mas que seja, ele não invadiu com a intenção de realmente roubar os dados para vender para qualquer pessoa aleatória. Ele falou que ele entrega para o banco e para os donos desses dados. E ele não expôs os dados ainda, está só com ele por enquanto. Então, ele tem a sua ética ali, que pode ser questionada por qualquer pessoa, né? Todo mundo é livre para isso, mas ele tem um padrão dele ali, ético, né? E se esse banco, por exemplo, tivesse agido de maneira proativa e se inscrito em um programa de bug bounty. O programa de bug bounty é onde você coloca suas ferramentas, suas soluções para serem testadas. Você dá um escopo, deixa isso público, qualquer pessoa que quiser ir lá e testar dentro do escopo, se conseguir e provar essa vulnerabilidade, a empresa paga uma recompensa. Ou seja, não tem nenhum investimento antecipado, né? Então, aquela pessoa encontrou a vulnerabilidade, ele te prova que tem, dependendo da criticidade, você paga para aquele investigador, né? Talvez tivesse evitado esse ataque. Enfim, é difícil dizer, mas, enfim, mais uma vez, qualquer medida de proteção ela é bem-vinda, né? Ela nunca vai ser a bala de prata ali que vai resolver todos os problemas com uma coisa só, mas cada camada que você adiciona, ela aumenta o seu nível de proteção. Importante. Você está dizendo uma coisa extremamente importante, ou seja, preocupem com a prevenção na medida da tua disponibilidade, mas não para nunca, né? Porque você vai crescendo e vai... Exato. E muita gente pode ver isso como um custo, né? Mas ele traz um retorno também de investimento, porque isso também é bem visto no mercado, né? Primeiro, ele mostra que é o nível de maturidade da empresa em relação às questões de segurança. Mostra o nível de transparência, né? Então, se um fabricante coloca os seus produtos ali num programa de bug bounty, ele fala, olha, eu sei que eu posso ter falhas, e se tiver, eu quero que qualquer pessoa me avise que eu vou tentar corrigir. Então, ele aumenta a relação de confiança entre o fabricante e usuário e mercado. E tem um estudo da Cisco, outra vez não lembro exatamente os números, mas que eles mencionam o retorno de investimento em relação a medidas de proteção de dados, né? Então, em 100% dos casos, se paga o investimento. Pode demorar mais ou menos, mas se paga. Isso que você está falando, você fala em grandes empresas, o custo é imensurável, porque assim, está falando da própria marca. Ela mancha a marca uma coisa que não sai mais, que fica para sempre, né? Se ele deixa uma coisa dessa escapar, né? Como no caso desse banco, por exemplo. Quanto tempo um profissional como esse precisou para fazer essa invasão? Tem uma média necessária para fazer esse tipo de coisa? Não é difícil, não é fácil falar uma média de tempo, porque depende muito de muitos fatores, né? Depende da vulnerabilidade que foi explorada, depende
dependendo do que você for fazer, você pode conseguir ter acesso a um ambiente ali em questão de segundos. Tá. E dependendo do ambiente que tiver, pode demorar dias, meses, né? Existem ataques aí mais sofisticados e são alvos de estudo ainda até hoje, viraram casos de referência que se levou anos para conseguir executar o ataque, né? Desde o momento de que se começou a execução, né? Antes disso teve planejamento ainda, mas quando começou a execução até o sucesso do ataque foram anos de ataque. Geralmente esses ataques aí são ataques muito mais caros, mais específicos e direcionados, né? Muitos deles aí são por que a gente chama de APTs, que são os Advanced Persistent Threats, né? São os grupos mais robustos, muitas vezes financiados por algum governo ou estado, né? E aí então eles têm tempo praticamente ilimitado, recurso praticamente limitado, então se eles têm um alvo, eles vão conseguir chegar no alvo, em um momento ou outro, né? Invariavelmente. Estamos falando de grandes ameaças aí, né? Coisas assim, poderosíssimas, né? E acontecem, mas não, assim, acontecem. Nós, pessoas normais, talvez não sejamos vítimas diretamente, mas a gente sofre as consequências de uma forma ou de outra. Indiretamente, estamos ali envolvidos sempre, o tempo inteiro. Não tem jeito, né? As corporações são feitas de pessoas e pessoas são... Cara, acho que a gente ficaria aqui horas. Você viu que aula? Você que está assistindo a gente, isso aqui é uma verdadeira aula sobre cybersecurity, hein? Aprendi muito, Eric, com essa história do Red, do Blue, do Orange e agora do Black Team, hein? Muito legal, cara. Nossa. Grato pela sua aula e a sua disponibilidade de estar com a gente. E vou te fazer uma última pergunta. Agora eu quero saber da sua paixão pessoal por áudio, já que nós estamos aqui nesse templo sagrado da Shure. Conta aí pra gente. De maneira geral, áudio, né, de maneira geral, assim, tá praticamente a cada minuto do dia, né? Eu trabalho escutando música, eu coloco meu fonezinho ali para me concentrar, fico ouvindo música. Já fiz projetos, não é minha especialidade, mas já fiz projetos de sonorização de ambiente. De novo, não é minha área de especialidade, mas é uma área que eu gosto demais, né? É uma área bem interessante. Pô, bacana, cara. Parabéns aí pela experiência e por, né, poder chegar tão longe junto com uma empresa que demanda tecnologia de ponta o tempo inteiro, cara. Acho que é um trabalho fundamental. As portas aqui da gente sempre abertas, quiser trazer novidade. Falar, Luiz, eu quero falar um pouco de um case específico aí e tal, que a gente desenvolveu. Estamos aqui à disposição, cara. Cara, muito obrigado pela oportunidade, né? Uma das minhas funções na Genetec é conscientização, mas isso também é uma missão pessoal, né? Então eu faço muita coisa independente de Genetec para tentar levar um pouco mais da conscientização da cibersegurança para o nosso mercado de segurança física que a gente realmente precisa. Então, sempre que tiver essa oportunidade, pode contar comigo, eu vou ficar muito feliz de... Legal. Já deixo aqui aberto em público um desafio para a gente levar um pouco mais dessa informação do Black Team para as empresas de segurança física, que a gente tem aqui um relacionamento muito bom, tanto com o Fenavist, com a Abseg, levar esse cara assim que a gente vê que é o cara que põe todo o time na frente de não só grandes eventos, mas grandes empresas, a defesa física de perímetros gigantescos. Eu acho que bacana, muito bacana essa perspectiva. Conta comigo. Legal, cara, valeu, obrigado. Gente, de novo vou pedir para vocês, não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like aí para que o YouTube entenda que tem que mandar isso para muita gente. Obrigado por mais essa participação, você está aqui com a gente todo esse tempo e semana que vem tem mais. Um abraço.